Estamos de volta com o nosso Você Bonito. Se você tem aí alguma sugestão, alguma dúvida da pauta que a gente abordou no início do programa, escreva para vocebonita@tvgazeta.com.br. O site também tá tão legal, www.tvgazeta.com.br/Você Bonita. Mas agora vamos ao que interessa, porque esse papo vai ser muito legal. A gente vai falar de uma coisa importantíssima. Como estruturar a nossa vida, como preparar o nosso corpo e a nossa cabeça, a nossa mente, o nosso coração. Eu acho que tudo é um conjunto, né? Pra gente conseguir absorver a vida saudável. Às vezes a gente quer tanto, a gente não sabe nem por onde começar. E são diversos itens que vão fazer toda a diferença. Eu recebo a primeira vez aqui no programa o endocrinologista Filippo Pedrinola. Seja bem-vindo. Tudo bem? Bom dia, prazer recebê-lo. Fique à vontade. Bem, já vou mostrar para vocês o livro dele. Adorei seu livro, já te falei, achei muito bacana. E uma leitura fácil e que dá pra gente entender absolutamente tudo. E por isso, hoje a gente resolveu abordar essa pauta, que a gente vai falar dos principais itens para buscar a vida saudável. Eu começo te perguntando o seguinte: qual é o primeiro passo, doutor? Porque a gente às vezes começa, como a gente estava dizendo antes do programa começar, às vezes a gente começa pelo último passo. E aí não dá nada certo. Então qual é o primeiro passo? Obrigado pelo convite de estar aqui, cara. É um prazer enorme. E assim, o primeiro passo é trazer consciência para as pessoas cuidarem da própria saúde. Quer dizer, serem responsáveis pela própria saúde. Porque o ser humano, de forma geral, ele tem o hábito de terceirizar as coisas, né? Inclusive a saúde. Então, ela vai no médico, ou faz exame, vai no médico e acha que já fez a parte dela. Mas isso é só uma parte, né? O médico, na verdade, é um parceiro. Então, a primeira mensagem é essa, que a saúde vai depender das escolhas que cada um fizer, como nós vamos ver durante o programa. Então, no fundo, é essa conscientização, é assumir a responsabilidade, é o convite à saúde que a gente faz para cada um. Isso só depende da gente. Não tem outro jeito. Isso é individual e intransferível. Verdade. Né? Agora, atividade física é muito importante. Como introduzir a atividade física na nossa vida, no nosso cotidiano, que é tão difícil? A gente corre muito, a gente tem muito trabalho, a gente acaba tendo muito estresse, a gente acaba dormindo pouco. Como que a gente consegue introduzir, de fato, uma atividade física e que ela tenha um resultado para incluir essa vida saudável? Bom, uma das coisas mais comuns que eu escuto no consultório é assim: eu não faço ginástica porque não tenho tempo, né? Aí eu costumo brincar e falo o seguinte: se você não tem tempo para fazer ginástica agora, vai ter que arrumar tempo para cuidar das doenças que vão aparecer em você. Olha, né? interessante, gostei. Então, a atividade física é absolutamente fundamental, mas não precisa ser aquela história de vou na academia todo dia, ficar lá malhando 1 hora, 2 horas. Então, uma coisa que vem sendo estudada já há alguns anos é algo chamado de queima calórica sem exercício. Ou seja, o movimento. A gente tem que estimular o movimento. Então, falar para a pessoa: olha, você procura subir escadas, se quiser falar com alguém, não usa o interfone, vai até a sala. Se você quer ir no shopping, normalmente as pessoas vão no shopping e não querem parar perto, querem parar na porta. É verdade. A vaga um pouquinho mais longe, vai achar a vaga mais fácil, caminha um pouco, procura andar mais. Então, quer isso trocar... faz diferença. Faz muita diferença. Isso pode ser registrado, na verdade. Existe um pequeno aparelhinho chamado pedômetro. E esse pedômetro, que é barato, pode ser comprado em lojas de esporte, ele mede os passos que a gente dá. Então, se você coloca de manhã, e tem um pesquisador americano chamado Levine, lá da Clínica Mayo, e que ele estudou muito isso e publicou esses dados. Então, se você faz menos do que 5.000 passos por dia, que cada passo que você dá, ele registra. Então, menos de 5.000 é considerado sedentário. Olha, se você fizer por volta de 7.000 passos, é assim, ok, mais ou menos, já está melhor. Mas o ideal mesmo é fazer 10.000 passos, porque isso equivale a 1 hora de academia. Então, você vai queimar 300, 400 calorias, equivaleria a andar 6 quilômetros. Que bacana. Então você coloca ali na calça ali, pendura aqui na cintura e vai. Curte isso vai registrando, e a pessoa chega na hora do almoço, de repente, olha, porque ninguém aguenta não dar uma olhadinha. Então ela dá uma olhadinha e fala: puxa vida, dei só 2.000 passos. Então ela se vira, para o carro longe e vai, vamos dizer assim, se motivando. Cria alternativas para conseguir aumentar, já que ela viu que o período da manhã não foi tão legal. Ai, gostei. Não, essa parte da atividade física é importante. Quando a gente não tem tempo, então a gente pode introduzir o nosso dia a dia
e transformá-lo numa atividade física. O anda daqui, aqui, bom, aqui na emissora as meninas correm pra lá, correm pra cá. Aí um andar é o estúdio, outro andar é a produção, ó, meninas. Então isso é legal. E eu acho que o mesmo acontece quem trabalha em empresa, né? É verdade. Tem que, de repente, uma reunião num andar, outra em outro, não vai de elevador, vai de escada. É mais ou menos isso. O importante não é a intensidade, mas é a regularidade. Perfeito. Então, muitas pessoas falam, não, vou lá malhar e vai, faz uma hora, fica tudo doído no dia seguinte e abandona. Não, é ter essa regularidade que é o mais interessante. Outro item da nossa conversa é a alimentação. Né? A alimentação, a gente sabe que ela se encaixa aí, ou não, para uma vida saudável. Existe uma alimentação ideal ou, na verdade, ninguém pratica isso? É tudo mentira. Sabe que se existisse uma alimentação ideal, né, uma dieta ideal, não ia ter tantos livros assim sobre o mesmo tema. Verdade. Então é a mesma coisa que a gente chegar para uma mulher asmática ou uma mulher obesa, né, e falar para ela o seguinte: não, deixa de comer o que você gosta, que você vai emagrecer. É a mesma coisa que você falar para um asmático durante uma crise respirar melhor, né? Entendi. Então, no fundo, é importante levar em conta a personalidade de cada um, as preferências de cada um. O papel da nutricionista é fundamental, como a Thaís falou muito bem aqui. Então, essa integração tem que existir, você interpretar cada um e oferecer um tipo de dieta, vamos dizer assim, personalizada para essa pessoa. Porque somos incluir únicos, as coisas né? que ela gosta. Mas como a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, então aquelas coisas que ela adora, por exemplo, a bebida alcoólica, um chocolate, um doce, a gente vai falar o seguinte: ok, então tantas vezes por semana, isso, aquilo, ele vai em conta a característica pessoal. A gente dessa consegue, pessoa. então, limitar para que ninguém deixe de comer aquilo que mais gosta. Existem tipos de característica de personalidade, sabe? Então, pesquisadores assim britânicos se basearam num teste psicológico. Eu li essa parte no seu livro, é muito legal. Que diz o que cada um é, né? Então, a gente conta o que deu meu. Mas pode contar. Mas é interessante porque as pessoas se acabam se identificando. Então, são 4 tipos de personalidade básicas, né? Que cada um acaba se encaixando um pouquinho em um e em outro. O primeiro é o planejador. Esse é aquele que tem regras. O meu é esse. Então você quer regra, você não quer mudar o seu horário, tem dificuldade de colocar mudanças na sua agenda, né? Então esse é o indivíduo que, às vezes, quando ele tem alguns conceitos errados, é difícil, porque ele não quer mudar a rotina dele. É aquilo, né? Então você vai apresentar para ele o quê? Dentro da rotina que ele usa, sugestões um pouquinho melhores, né? Então esse é o tal do planejador. Tá. Aí tem o sentimental. O sentimental que vai na festa e fala assim: puxa vida, ela fez esse bolo com tanto carinho, não vou fazer satisfeito. Eu vou comer. Eu vou comer. Aí come o bolinho, está sempre preocupada com os outros, né? Então esse tipo de característica que tem o que a gente chama de comer emocional. Tá. Então, os americanos chamam isso de comfort foods, né? A pessoa come não por fome, ela come por vontade de comer. E é muito para acalmar o mecanismo de recompensa cerebral. Entendi. Então isso, vamos dizer, seria o segundo tipo. O sentimental. Alguém se identificou com o sentimental? A cara da lixa. Talvez, né? Talvez. Escuta os outros. Aí a gente tem o pensador, né? Esse pensador é aquele meio dono da verdade, sabe? Ele faz cálculo de caloria, tudo isso. Então ele olha o bolo e fala: bom, esse bolo que a sentimental comeu sem pensar, ele fala: bom, esse bolo tem 400 calorias, vou precisar de 1 hora de academia. E então já faz aqueles cálculos todos. Para ver se compensa. Para ver se compensa. Tá. E para essa pessoa você vai ter que provar para ela porque muitas vezes ela tem as regras dela que às vezes não estão certas, né? Tá. Você tem que provar para ela que uma alternativa seria melhor. Aí para essa pessoa você acaba dando: olha, leia isso, leia aquilo, que ela vai ter que se convencer que aquilo é melhor. Entendi. Né? Para poder adquirir. Para poder adquirir. No dia a dia. Aí tem o jogador. Ah, jogador, é verdade. O jogador é assim, aquele da espontaneidade, ele adora a novidade, riscos. Planejamento não é com ele. Entendi. Então, a palavra de ordem desse tipo de personalidade é por que não? Então, ele quer sempre experimentar coisas diferentes. Regra, cardápio, não vai dar certo, né? Então, você vai falar para ele que, olha, você vai experimentar coisas novas, né? Receitas novas, alimentos novos. Tem um tipo de dieta uma dieta de pontos que é interessante. Você vai dar, olha, come o que você quiser e você vai somar os seus pontinhos e ver. Então a pessoa sente que bacana, ela gosta da novidade. Entendi. Né? Olha que interessante. Bom, e tenho certeza que o pessoal de casa se identificou e muito com cada um desses itens. Até porque agora eu vou perguntar para o doutor o seguinte: feita essa divisão, a pessoa se identifica. Ela precisa, então, prestar atenção no que ela vai comer. E é por isso que a gente tem aqui uma pirâmide.
Vocês viram essa pirâmide? Que máximo. Não é comidinha de verdade, tá bom? A gente tem aqui comidinhas de mentira. Vou pegar o bolinho, ó, é tudo de... Ai, mas é tão legal, né? Ficou máximo essa pirâmide. Doutor, conta pra gente o que está demonstrado nessa pirâmide, pra gente entender exatamente o porquê da base e o porquê desse topinho tão pequenininho com um docinho. E aí? Então, essa pirâmide foi desenvolvida pelo Departamento de Agricultura americano na década de 80 e ainda hoje em dia ela é uma grande referência como prescrição de dieta, porque ela ensina alguns princípios básicos, né? Então, na base quer dizer, como ela é mais larga, que as pessoas devem comer em maior quantidade. Então aqui a gente tem os carboidratos. Hoje em dia está na moda falar que carboidrato faz mal, dieta sem carboidrato e tal. Mas carboidrato é a nossa gasolina, é o combustível. Ninguém vive sem carboidrato. Perfeito. Agora, então por isso que ele está na base. Mas a grande coisa é diferenciar os carboidratos ruins dos bons, né? Certo. Então o carboidrato do mal, vamos dizer assim, é o carboidrato refinado, né? Ou seja, eu brinco que é o pó branco. Farinha branca, açúcar, o arroz branco, a batata, porque eles têm uma coisa chamada índice glicêmico alto. Isso é o quê? Quando a pessoa come um carboidrato, aumenta o açúcar no sangue, a glicose. Então, se aumentar muito rápido, tiver um índice glicêmico alto, isso leva a uma produção de insulina pelo pâncreas, que é um hormônio que vai lá e estoca a gordura, na região da barriga, principalmente. E essa gordurinha é que mais faz mal. Por isso que quando a gente come um carboidrato de farinha branca, em seguida a gente sente que a barriga deu uma estufada. Existe um processo metabólico que aumenta esse hormônio chamado insulina e vai tender realmente a estocar gordura, principalmente na região visceral. Olha, que é um perigo. Que é um perigo, porque propicia, né, favorece o aparecimento de doenças cardiovasculares, hipertensão e diabetes, né? E o carboidrato integral, que não é refinado, ele não tem um índice glicêmico tão alto? Ele tem fibras, né? E o que a fibra faz? A fibra retarda a absorção do açúcar, então abaixa o índice glicêmico. Então, é difícil de acreditar, mas é verdade. Quer dizer, um pão branco é muito diferente de um pão integral. O pão integral tem um índice glicêmico mais baixo. Assim como o arroz é diferente, se comer o arroz integral, é muito mais indicado que o arroz branco. O macarrão, que é condenado muitas vezes... Coitado do macarrão. Se ele é um bom alimento, porque ele tem o macarrão assim, mais do tipo italiano, aquele al dente, né? Feito com grano duro, ele acaba tendo índice glicêmico baixo, porque ele faz um amido, que é um carboidrato complexo, de difícil digestão. Então o índice glicêmico é baixo. Então o pratinho de macarrão, claro que o problema é o molho, né? Não vai encher de queijo, 4 queijos, queijo ralado. Creme de leite, aí vai um requeijãozinho, de repente um catupiry. Ave Maria, não, gente. Um molhinho vermelho, assim, de tomatinho, é sempre o mais light, né? Sempre o mais light, ou frutos do mar, ou vegetais e tal, de forma que o macarrão em si é um bom alimento. Então essa parte de baixo, que são os carboidratos, são os que a gente chama de energéticos. Né? Perfeito. Que não podem faltar, mas precisam estar na quantidade correta, que é mais ou menos a porção que a gente tem aqui. Tem que ser pelo menos 50% do total de calorias do dia. Se a pessoa for esportista, por volta de 60%. Né? Legal. A gente sobe um andar e vamos para os alimentos chamados de reguladores. Né? Esses reguladores, por que eles têm esse nome? Porque eles fornecem minerais e vitaminas que regulam o funcionamento das células, das reações químicas que acontecem no corpo. Então aqui a gente tem, basicamente, são as verduras, frutas e vegetais. Os legumezinhos que a gente pode fazer no vapor, para manter aí os nutrientes, que a gente pode, de repente, fazer uma sopinha agora no inverno, né? Isso. Batendo todos esses legumezinhos, pode ser? Pode. A gente vai subir um pouquinho, então esses são os reguladores. Subindo um pouquinho mais, a gente tem os chamados construtores. Os construtores são as proteínas. Então aqui a gente viu que a gente precisa da gasolina com carboidrato. E aqui a gente tem os construtores, são os tijolinhos para construir músculo, célula, cabelo, unha. Então é muito comum as pessoas fazerem dietas muito restritivas em proteína. E se a pessoa não comer pelo menos 1 grama de proteína por quilo, por dia, provavelmente ela vai ter deficiência. Tá caindo meu cabelo, minha unha tá fraca, tô sem energia, não faço malho, mas não consigo ganhar músculo, né? Entendi. Então aí também a gente tem que diferenciar as proteínas magras das gordas, né? Então aqui nesse ponto a gente vê, claro, tem um franguinho que ele tem muito menos gordura. A carne vermelha, magra, tem cortes magros que são ótimos, então não vamos crucificar. Quais são eles, doutor? Então, assim, a carne vermelha a gente para pensar, meu Deus, mas aí eu queria uma picanha. Não é a picanha, né? Se você vai comer a picanha e tira a gordurinha visível, então aquela carne que você enxerga a gordura que você consegue tirar, tudo bem, né? Tudo bem. Tudo bem. Então, filé mignon, a picanha tirando a gordura, uma maminha, né, uma fraldinha, mas evitar o quê? Costela, linguiça, aquilo que vem antes, né?
Então a pessoa já vai naquilo antes. Vai na churrascaria, já começa lá com pão de queijo, farofa, polenta frita. E se for direto, pega uma boa salada e vai na carne, nos cortes mais magros, né? Tranquilo. Ótimo, pode ir, né? Então, a linguiça é meio problema, né? A linguiça, gente, costela, então vamos evitar a linguiça, coraçãozinho, né? De vez em nunca, assim pode. Diminuir bastante. Quem tem o hábito de todo final de semana na churrascaria, tem que parar para pensar nisso, né? Mas então, qual a quantidade da proteína, para a gente ter uma noção aí no almoço e no jantar? Então, seria sempre importante incluir uma proteína, né? No almoço e no jantar. Um filezinho. Pode ser isso, desse tamanho. Assim, até eu trouxe isso porque o ovo também é uma ótima fonte de proteína. Então, no café da manhã, se quiser comer um omelete de claras, com uma gema, é ótimo, com queijo branco, é uma ótima opção. Olha, legal. No almoço e no jantar, pode ter um franguinho, um filé, ou filé de carne, né, assim, mais magra. Então, são opções interessantes. O peixe também, né? Ah, o peixe, uma delícia, grelhadinho, então, o peixinho, tá, ótima fonte de proteína e também de ômega 3, que é aquele ácido graxo, né, aquela gordura do bem que melhora o colesterol bom. Verdade. E o queijinho? O queijo eu tenho uma dúvida, porque tem muita gente que diz assim, mas o queijo branco também é muito calórico. Como é que a gente tem aí a ideia de o quanto o queijo branco ele é aliado ou, de repente, ele pode ser vilão? Se a gente comer muito, ele pode acabar atrapalhando a dieta. Sem dúvida. Tudo em excesso, até alimentos considerados muito saudáveis, em excesso, eles acabam fazendo mal, engordam, né? O queijo branco ele é uma alternativa melhor ao queijo amarelo, porque o queijo amarelo, quanto mais amarelo o queijo, mais gordura ele tem. Então a gordura é saturada, que é a gordura de origem animal. E essa gordura é que vai levar ao aparecimento de placas de gordura nas artérias e tal. Então dá preferência para o queijo branco, né? Porque ele tem vantagens. Em termos de proteína é muito parecido. Então você tem cálcio, você tem proteína, mas você tem o quê? Menos gordura animal, menos gordura saturada. Então quanto mais amarelinho, mais atenção. E o leite é a mesma coisa. Se você trocar o leite integral pelo leite desnatado ou semidesnatado, você está fazendo uma ótima economia, porque você está economizando gorduras saturadas que fazem mal, mas a proteína, o cálcio, os minerais estão todos lá. Então, né? Porque tem gente que fala, não, mas o leite desnatado acaba ficando sem os nutrientes. Mentira. Mentira. Ele está ali. Está ali. E o docinho, doutor? Tá todo mundo esperando o momento do docinho. Vocês viram que pequenininho? O pedacinho e o tamanhinho assim dessa plataforminha da pirâmide. Não tem jeito, docinho. Docinho, sabe que o docinho... Pode, tudo pode, né? Um pouquinho pode. Mas é o pouquinho, então ter essa noção um pouco de quantidade e de frequência. Então a gente vê aqui, tem o doce de leite, o bolo e tal. O melhor é, se for consumir isso, tentar uma vez por dia, só em uma das refeições, ou arranjar sócio, né? Para sobremesa é ótimo. É verdade. Você fala, olha, vamos dividir uma sobremesa no restaurante? Divide, né? Você vai ter aquele prazer do doce sem ter que exagerar na quantidade. Perfeito. E ao mesmo tempo, claro, você vai ver que isso tem um índice glicêmico alto, né? Então você come, tem aquela história de aumentar o açúcar e fazer gordura rapidamente. E depois você pode ter uma queda desse açúcar rápida. Então depois de 1h30, 2, você quer comer de novo. Tem fome. Então come e fica com fome, come e fica com fome. Então esse que é o problema. Na mulher, principalmente, aumenta a serotonina rápido. Né? É injusto, mas as mulheres produzem menos serotonina que o homem, que é aquele neurotransmissor que dá o bem-estar. Olha, meninas, tá vendo? Por isso que chega sempre de bom humor, não tem TPM, né? E a gente às vezes chega meio assim, né? Meio caidinha. Então tem a ver com isso. Tem a ver com isso, porque dá aquela sensação de prazer imediato. Pena que dura pouco. Aí depois 1h30, 2, quer comer de novo. Então o melhor é comer como sobremesa. É muito melhor você comer um doce como sobremesa, porque dilui o índice glicêmico alto com o da refeição. Aí vem um conceito chamado de carga glicêmica. Então você dilui aquele índice, você vai mexer menos no metabolismo da sua insulina. Porque você vai unir ao almoço que já foi ingerido anteriormente. Isso, então é melhor comer de sobremesa do que comer no meio da tarde. Sabe aquela pessoa que economiza? Sei. E fala assim, bom, vou comer meu bolo, meu cheesecake, meu chocolate à tarde, não vou comer mais nada, porque assim, maravilha. Primeiro que ela não vai aguentar, né? E segundo que estimula muito mais esse metabolismo ruim. Olha que legal, adorei. Gente, a diretora disse que acabou. Não gostei. Pessoal de casa não... Jura, diretora, mesmo com um tempo a mais? Então, preciso te agradecer, doutor. Volte sempre, não, mas sempre mesmo. A gente vai fazer externa com o doutor, vai voltar sempre. Agora já virou nosso professor, né? Porque o que a gente aprende é impressionante, o programa tá uma delícia. Eu vou passar para vocês o contato, para quem quiser conhecer mais o trabalho do Dr. Filippo. O telefone é o 0 operadora 11 3078 0124. 30780124. E o livro dele é esse aqui, ó, Um Convite à Saúde. Olha que lindo. Show, né? Uma delícia de ler, vocês vão adorar. Muito obrigada e até a próxima. A gente se encontra para fazer uma externa, para trazer mais informação. E agora, vamos para o nosso suquinho? Vamos! Ô, beleza!